começando mais um Antenados na geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Fique ligado que hoje vai ser muito interessante. O Antenados é bom porque, além de o público geral, é um programa muito assistido pelos pastores, pela liderança das igrejas evangélicas no Brasil. E é sobre esses pastores que nós vamos debater hoje no Antenados. Você sabe muito bem que em uma igreja, quando o crente está passando por algum problema, antes de chegar... Se for até problema médico, antes de ir para o hospital, às vezes ele liga para o pastor. Se ele está precisando comprar um carro, ele está em dúvida em qual carro ele compra, ele liga para o pastor. Se ele vai comprar uma televisão, eu compro LED ou compro plasma ou LCD? Ele liga para o pastor. Eu já vi até situações de irmãs, quando acabou o culto, chego perto do pastor e falo assim: meu pastor, eu já falei para minha filha para ela comer, mas ela não quer comer, pastor. Fala para ela comer. Eu já vi situações assim. Quando alguém tem algum problema, procura o pastor da sua igreja. Agora, o que acontece quando o pastor está com alguns problemas ou complicações? Quem é que ele procura? Se é uma questão médica, se é uma questão espiritual, se é uma questão ministerial. Muitos pastores às vezes passam por momentos, às vezes, de, vamos dizer assim, de crise, onde eles repensam: será mesmo que Deus me chamou para isso? Será que eu tenho esse chamado? Porque eu comecei a desenvolver esse trabalho e não deu certo e acabou por aqui, tive problema. Quem é que o pastor vai procurar, além de Deus? É muito bom a gente falar: não, procure a Deus, o pastor vai orar a Deus, mas é bom ele se abrir para alguém, conversar com alguém, ter algum mentor, se confessar com alguém. É sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Se eu pudesse colocar um tema, um título, seria Confissões de Pastores. O que os pastores têm a dizer nas dificuldades do seu dia a dia, para quem eles falam, quem eles procuram, porque às vezes é complicado ir com um irmão da igreja, da sua própria igreja, a quem ele lidera para falar um problemão que aconteceu na sua vida, às vezes mostra uma vulnerabilidade que não deveria mostrar. Nós vamos debater, falar um pouco sobre isso hoje, aqui no Antenados na Geral, para falar então sobre o mundo pastoral, quem ele deve procurar em momentos complicados e difíceis. Recebo vários pastores, dentre eles, ele que é pastor e também é conferencista dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Samuel Ribeiro. Pastor Samuel, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que Ele me proporciona nessa manhã, ou nesse dia, de estar aqui junto com vocês, desfrutando dessa oportunidade e, ao mesmo tempo, debater um tema tão, assim, sugestivo, apetitoso, até porque se fala muito em relação ao povo, mas falar em relação aos pastores é algo, assim, atípico. E eu louvo a Deus por esse momento e por esse programa. Algumas igrejas fazem reuniões de pastores, conselhos mensal, semanal e tudo. Porém, nós vamos falar sobre talvez outras estratégias que hoje existem de ajuntamentos, de alianças de pastores, justamente para tratar de problemas assim. O Antenados, ele serve um pouco como isso. Eu já vi vários pastores falando: André, eu estava com um problemão na minha igreja, não sabia como lidar, e vocês debateram algo parecido no Antenados, e 4 pastores, cada um deu uma opinião um pouco diferente, mas eles pelo menos traçaram rotas interessantes de como a gente podia abordar problemas. E hoje não vai ser diferente. Vamos levantar alguns problemas que os pastores vivem no seu dia a dia aqui e como é que se trata situações assim. E eles vão responder pra gente, quem sabe, daí alguma sugestão e também receber a sua participação, pastor que nos assiste no Antenados hoje. Também recebo ele que é pastor da Igreja Jardim Alcântara, pós-graduado em teologia, também advogado. Estou falando do pastor Jardim Alcântara, lá de São Gonçalo. Pastor Walter Miranda. Pastor Walter, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, um prazer estar aqui participando com os colegas pastores e que neste programa Deus possa nos abençoar falando a respeito da vida pastoral. O ministério pastoral é um ministério de grandeza, mas tem os seus momentos de aflições, de lágrimas e às vezes correr. Vamos ver como é que fica isso, né? Vamos ver. Também recebo ele que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande. Talvez seja novo, iniciando o ministério, mas já tem muita história para contar que eu conheço. Já, desde pequenininho já pregava de pastor Bruno Fernandes. Pastor Bruno, bem-vindo ao Antenados na Geral. Embora novo, já passou pelos percalços, talvez, do ministério. Para mim é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui somando com o Antenados, esse programa que promove e edifica tanta gente através da Boas Novas aí. Que Deus abençoe André. Fico feliz de conhecer o pastor Walter, pastor Samuel, esses homens de Deus que têm mais para ensinar. E é um debate aqui muito didático, muito dinâmico e o tema é extremamente sugestivo, visto que pastor não é super-homem. Não existe pastor super-homem. Todo pastor tem seus defeitos, tem suas falhas.
todo pastor é humano e a gente não pode desumanizar um pastor e achar que ele é um super crente, um super homem, um super pastor. Não, são homens chamados por Deus, vocacionados por Deus, que têm de Deus uma atenção especial, porque o escolhido tem essa atenção, uma atenção especial, mas também precisa de ajuda como qualquer outro crente. É verdade. E a gente vai falar também sobre isso, não agora, mas eu vou tocar nesse ponto que o pastor Bruno levantou, de super-homem, que realmente pastor não é. Porém, quem é que cria essa imagem? É a membresia como um todo, ou às vezes é de interesse do pastor que está no púlpito criar essa imagem de não sou vulnerável, sou um homem de Deus, saúde plena, minha casa, olha, minha família sorridente, todo mundo dentinho branco, parece propaganda de pasta de dente. A gente vai falar um pouco sobre quem é que cria também às vezes isso, porque às vezes os pastores criam talvez cavam, vamos dizer assim, o próprio buraco que eles caem ali na frente. Então, cria às vezes imagem de não sou vulnerável, é tudo perfeito. E quando acontece algum problema, mas não era perfeito? Não era uma pessoa que curava, orava e todo mundo era curado, agora está doente? A gente vai falar um pouco sobre isso, de como pode lidar no dia a dia do ministério e como isso também pode ser, às vezes, uma pedra de tropeço no caminho dele. Mas antes disso, pastores, deixa eu iniciar no nosso tema. Você pode participar conosco. Aqui embaixo estamos colocando os contatos para você interagir com o Antenados em Geral. Lembrando que, se você gostou desse debate, você pode acessar o nosso site www.boasnovas.tv e também o aplicativo da Rede Boas Novas para iPhone e Android, que depois de 1 hora ou 24 horas que o programa foi passado ao vivo ou no ar na televisão, estará na internet para você consultá-lo e depois compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Certa vez a gente conversando, mas isso há muito tempo atrás, claro que eu não vou comparar um profissional de psicologia com um pastor, porque eu entendo a vocação, o chamado pastoral. Porém, vocês trabalham com vidas. Eu acho que as pessoas imaginam que ser pastor é pregar no púlpito. Pregação do púlpito, eu acho que é 8% de um trabalho que o pastor faz. Os outros 92% está fora do púlpito, está em visitar pessoas, em conversar, em receber ligações, em administrar a igreja, em preparar mensagens, em lidar com dilemas ministeriais. E dentro disso, conversando uma vez com profissionais de psicologia ou psiquiatria, eles falaram, André, isso é meio que um parâmetro, uma regra para o que nós exercemos hoje, que nós temos, além de exercer nossas funções, nós precisamos ter um psicólogo para nós mesmos, ou um psiquiatra para a gente, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, a gente chegar com ele, conversar e botar tudo para fora daquilo que a gente sugou dos nossos pacientes. Eu quero trazer isso um pouco para a mesa. Vocês acham que, às vezes, seria interessante, não fazer uma regra, mas se abrir o jogo e falar, olha, pastor está ouvindo problema de gente todo dia. E conforme eu falei aqui no início, o problema que o pastor hoje absorve não é mais a questão espiritual, é tudo. Pastor, eu compro qual carro? Eu financio ou eu pago à vista? Eu não sei o quê, vou para essa escola. Ele tem que fazer muitas decisões, às vezes até decisões das quais pessoas que no nosso tempo de hoje são pessoas que estão jogando, às vezes, a responsabilidade para o lado, botando para cima de outros, e o pastor é um do primeiro que segura essa responsabilidade. Seria interessante pastores terem mentores ou outros pastores ou amigos de outros ministérios que seja para se aconselhar, para se confessar com ele, às vezes, para poder tirar um pouco dessa carga? É extremamente importante o pastor nunca se isolar. Até porque o sábio Salomão disse em Provérbios que quem se isola insurge contra a sabedoria. Então é extremamente importante para o pastor esse aspecto de ter alguém para conversar, de ter alguém para se aconselhar também. E a gente tem o exemplo disso na Bíblia, porque Moisés era pastor de milhões de pessoas, mas se aconselhava com Jetro. Quando Jetro se aproximou dele no deserto, Moisés pediu conselho, recebeu o conselho de Jetro. Jetro falou, Moisés, é muita gente, a carga é muito grande para você, você tem que dividir isso aí, escolhe homens, separa homens aí, divide isso sobre esses homens e você fica só com os casos principais. E Moisés absorveu aquele conselho e diz a Bíblia que Deus se agradou e Deus fez bem ao povo e bem a Moisés. Então é extremamente importante para o pastor ter um mentor, ter alguém que ensine, ter alguém que ele possa desabafar, alguém que ele possa conversar, porque como eu já falei, o pastor, o ministro, ele é homem, ele é ser humano, então a gente precisa botar algumas coisas às vezes para fora e não pode ser com qualquer tipo de pessoa. Tem que ser também, a gente tem que analisar esse ponto, tem que ser com alguém também espiritual, tem que ser com alguém de confiança, porque às vezes a pessoa cai no erro de confessar, de conversar, de falar certas coisas
para a pessoa errada e aquilo vira uma fofoca. Então, isso tem que tomar um cuidado com isso também. E eu acredito que o pastor deve ter, sim, alguém para ele se aconselhar, alguém para ele conversar, deve ter amigos, deve ter alguém para compartilhar experiências boas, experiências ruins. Eu estava lendo há um tempo atrás um artigo de psicologia e o tema desse artigo é falar sara. Tem muita gente que não está sarando porque não fala. Isso é tema de congresso, isso é de cura espiritual, em igreja, né? Não é só de psicologia, não, é verdade. Falar sara. Falar sara. Então, quando você fala com alguém, sara. Geralmente, o crente que ora muito, ele é um crente sarado. Sabe por quê? Porque ele fala muito. Ele fala muito com Deus, ele desabafa tudo com Deus, ele despeja tudo com Deus, ele dispensa tudo a Deus e fala assim, é isso, é aquilo. Mas, às vezes, há momentos que a gente precisa de alguém humano também. A gente precisa de alguém como nós, um outro ponto de vista. Porque eu estava lendo uma frase também de um sociólogo, e ele falou que todo ponto de vista é a vista de um ponto. É meio complexo isso, né? Mas a gente precisa de vários pontos de vista de uma mesma situação. Porque às vezes a nossa visão, a gente tem um ponto só, e às vezes outros pontos de vista podem nos ajudar. Então, eu acho extremamente salutar, importante, e contribui muito para o ministério de um pastor, de um ministro, ter alguém para conversar, ter um amigo com quem se relacionar. Jesus não dispensou sozinho ninguém. Jesus dispensou de 2 em 2. Jesus falou, vocês vão de 2 em 2, entra nas casas, entra nas aldeias, de 2 em 2, para eles terem com quem conversar, para eles terem com quem falar, para eles terem com quem se abrir. Então é isso, eu acho que é extremamente importante. O pastor gosta de falar? Muito. Se ele não gosta de Depende, falar, deveria, mas... Se ele não gosta de falar, ele vai ter que entender que precisa falar. O compromisso pastoral, a responsabilidade pastoral. Quanto a um pastor, ele duvida em situações do cotidiano e tentar aconselhar, conversar com um colega, tudo bem, mas da relação pastor com ovelha. E eu entro aí, quem seria, de fato, essa pessoa ideal para se conversar? Porque eu falei na questão de psicóloga com outros psicólogos, porque entendem tudo, mas o pastor chegar, rapaz, com a ovelha, talvez a própria igreja, o irmão ali veio com esse problema, ele abre um pouco o que acontece naquela igreja, pode ser problemático, aquele cara vai desviar na hora, às vezes ele viu tudo que o pastor ouve. Não é aconselhável o pastor, a ovelha vem ao pastor e desaba os seus problemas em cima do pastor, tudo bem, o pastor é um verdadeiro para-raio. Não fica bem o pastor depois, quanto ao problema daquele irmão, conversar com quem quer que seja, porque o pastor vai perder a credibilidade. E confiança pastoral, depois que perde, é um problema sério. O pastor perder a credibilidade, a confiança pastoral, é mais fácil a ovelha sair daquele rebanho porque não tem um líder confiável. Então ele tem que saber o que ele tem que fazer. Um dos pontos da vida do pastor é a oração. Ajudar a ovelha em oração. Mas o pastor estando em crise, aí é o problema da ovelha. Agora, o pastor tendo os seus problemas. Sinceramente, meu querido, eu vou dizer para vocês, confiabilidade, com todo respeito a todos os colegas que estejam me ouvindo e aos presentes aqui. Eu estou com algumas dezenas de anos no Ministério Pastoral e esse não é o problema meu, não. É o problema que eu vejo no dia a dia, em contato com dezenas e centenas no dia a dia no Ministério Pastoral. Você ter que trazer um problema seu, pessoal, para conversar com outro pastor, é muito complicado. Mesmo temos os ministérios constituídos, presidente de convenção, presidente de ordem de pastores, você vai conversar com o presidente de convenção, se bobear daqui a pouco, ele rebenta com você. Você precisa de uma situação lá na frente, ele vai botar uma pedra de tropeço que ele já sabe da sua vida. Você vai conversar com o presidente da ordem de pastores, é outra situação também. Você está com uma crise muito pessoal, vai conversar com ele, lá na frente você vai ter problema também, porque ele pode usar aquilo como arma para depois te... Com quem o pastor conversar? Se ele está com um problema pessoal, ele se torna vulnerável, crise, aquele que a gente falou no início. Não tem condições. O pastor, como disse o jovem pastor, gostei da palavra inicial dele, né? Muito boa. O pastor, ele tem que falar, mas ele tem que falar muito com Deus, porque é muito difícil. Eu sei de pastores que confiaram em outros colegas, trazendo os seus problemas de crise e foram rebentados, tanto ele como o seu rebanho, porque confiou em alguém. Eu acho muito difícil. Eu vejo, deveria existir companheirismo para os dilemas muito íntimos e pessoais de cada pastor. Mas existe muito individualismo e se deixar, puxa o seu tapete, não leva a mão, não. Vamos para um rápido break, pastor Samuel, depois a gente volta e eu quero abordar e a gente imaginar quem é essa pessoa, já que... E hoje vivemos muito tempo, eu acho que é uma questão até moderna de
pessoas em crise, mas não só pastores em ministério com crise. Será que eu fui chamado? Será que eu não fui? Daqui a pouco eu toco em alguns pontos também, mas quem de fato é essa pessoa? É a esposa? É a sua família? Porque quando a gente pensa no relacionamento membro-pastor, a gente está falando um pouco até de cobertura espiritual. Porém, quando chega no nível de pastor, eles falam talvez com uma cobertura espiritual no sentido de um presidente da convenção ou da ordem, ou às vezes não se busca talvez uma cobertura espiritual, se procura um amigo. É melhor conversar, quando está no nível de pastor, é melhor procurar um amigo do que uma cobertura espiritual, porque você pode cair em problemas futuros por expor a sua vida. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao Antenados na Geral, segundo bloco. Estamos tentando entender os dilemas que os pastores têm no seu dia a dia. Quando está com algum problema ou passando por uma crise, quem o pastor deve procurar? O pastor Walter foi muito categórico. Olha, André, ora a Deus, chora nos pés de Deus, porque às vezes é muito complicado. Não é tão fácil quanto para um membro procurar o seu pastor da sua igreja. É um pastor que está vivendo crise procurar talvez a sua cobertura espiritual no sentido da estrutura eclesiástica. Então, se ele é pastor local, ele vê o pastor do campo. Se ele é pastor do campo, ele vê o pastor regional. Se é regional, é estadual. Daqui a pouco chega até o presidente. Será que a melhor pessoa a se procurar é sempre quem está acima de você na questão estrutural, ou é um amigo que está do seu lado, que não necessariamente é pastor? Eu acho que o assunto é extremamente importante, principalmente para o colega que está aí nos assistindo nesse momento, até porque é um assunto que não é muito discutido, não é muito conversado. E a gente percebe pela palavra dos colegas aqui que essa classe nossa de pastores, ela tem duas características, né? Número um, é uma classe solitária, né? Embora conviva com muita gente, se relaciona, lida no dia a dia com muita gente, nós pastores, eu parto do princípio de mim mesmo, nós somos muito solitários. Em segundo lugar, a gente percebe pela palavra do pastor Walter que, a despeito de aparentemente ser pejorativo o que foi dito e que eu vou dizer, é uma classe um tanto desunida, né? Um tanto desunida, até porque, às vezes, são problemas de fórum íntimo que a gente tem como pastor, que, devido a gente conhecer também alguns colegas de ministério e entender que eles não são confiáveis para a gente compartilhar os nossos problemas de fórum íntimo, a gente se fecha muito mais para não ficar vulnerável depois em determinadas circunstâncias, né? Mas a gente olha à luz da Bíblia, que a Bíblia diz que nós as ovelhas devem atentar para o êxito da carreira do pastor e imitar-lhe a fé. Então é interessante que o pastor seja saudável, né? Porque quem está sob a égide da sua liderança precisa atentar para a carreira do pastor e imitar-lhe a fé. Mas, lamentavelmente, a gente sabe que existe uma multiplicidade de pastores cheio de patologias, né? E com a saúde emocional, saúde psicológica, até a saúde espiritual comprometida. Então, eu penso que, já que não há uma certa possibilidade de se confiar na mesma classe para compartilhar dos problemas pessoais, os quais se vive no dia a dia, pelo menos um terapeuta, seja ele um profissional que, às vezes, na verdade, não tem nenhuma afinidade com os assuntos relacionados ao ministério, mas, de alguma forma, entende perfeitamente das necessidades emocionais, sentimentais, psicológicas de um ser que lida no dia a dia com diferentes problemas de pessoas de diferentes, em diferentes circunstâncias. E eu olho na Bíblia o caso de Davi, e eu fico assim impressionado com o equilíbrio de Davi. Davi suspira por um pouco de água da cisterna que estava em Belém, né? E ele tinha valentes, ele tinha, como se diz assim, pessoas as quais ele acreditou em momento que eles estavam assim, como assim, apertados, endividados, amargurados, né? Isso aí é um problema de caráter psicológico, né? O cara estava numa caverna, amargurado, apertado, endividado. Davi investiu no caráter daqueles elementos. O menor deles passou a valer por 100, o menor passou a valer por 1000. Você está entendendo? Ele suspira um pouco de água da cisterna que está em Belém, porque o grupo estava sitiado.
entendeu? Pelos filisteus, e 3 desses elementos vão lá, colocam a vida deles em risco, só por causa de um suspiro de Davi, e vão lá na cisterna em Belém, mesmo em circunstâncias adversas, e consegue pegar água e trazer para Davi. Agora você vê o equilíbrio de Davi. Davi pega aquela água e diz assim: longe de mim beber tal água, porque vocês puseram a vida de vocês em risco para atender um suspiro que eu tive de desejar a água da cisterna de Belém. E aí ele pega e oferece aquela água como uma oferta de libação, mas não bebe. Mas hoje a gente está vivendo o contrário, os extremos, né? Os liderados têm as suas necessidades, eles procuram os seus pastores, você está entendendo? Para compartilhar das suas necessidades, e os pastores, lamentavelmente, exploram essas necessidades, entendeu? Gente que expõe a sua própria vida por eles, por uma questão de falta de equilíbrio, e aí entra essa questão de patologias, até relacionado com um tema que foi abordado aqui, do pastor pensar que é super-homem. Você está entendendo? Então, esse tema que a gente está discutindo aqui hoje pela manhã, ele é extremamente saudável, no sentido de que a gente, pastor, precisa pôr o pé no chão, ver o estado que a gente está emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, e de imediato, se não tem um colega para compartilhar, correr a um terapeuta, porque a gente lida com um monte de famílias que confiam no trabalho que a gente desenvolve, não é verdade? A gente falou de super-homem e eu quero tocar, quem sabe a gente iniciar esse debate aqui agora, nesse ponto do nosso debate, que é essa imagem que a gente de fato imagina de super-homem. Claro que não são todos pastores, não é de grande liderança, mas às vezes se tem sim algumas lideranças que imaginam que são perfeitas e tudo mais. Isso é criado a partir de quê? Porque toda vez que nós falamos sobre as vulnerabilidades de um pastor e o que os pastores às vezes têm a falar para os membros, gente, eu não sou um super-homem, eu não posso tudo, eu também caio em erros, mas de onde parte a construção dessa imagem de super-homem? Eu acho que de ambos os lados, porque naturalmente o liderado vai nutrir uma admiração por quem o lidera, naturalmente a ovelha vai nutrir uma admiração por quem a pastoreia. É natural isso. O discípulo vai olhar para o mestre e vai achar muita coisa, e vai admirar muito, e cabe ao líder demonstrar com palavras que ele não é um super-homem. E tem líder que gosta de inflamar mais ainda esse ambiente que se cria em volta dele, de que ele pode tudo, de que ele faz tudo, porque para ele é interessante enganar algumas pessoas, se pôr num patamar melhor do que todo mundo. Para alguns líderes é interessante enganar a membresia de que ele é um super-homem, de que a oração dele é mais forte que a de todo mundo, de que o clamor que ele faz é mais forte do que o de todos, de que aquilo que ele faz é sempre melhor do que de todo mundo. Eu acho que o pastor que faz isso cai num erro gravíssimo, porque o dia que ele falha, o dia que ele errar, vão acabar executando o juízo nele sem misericórdia. Mas eu acredito que, como você falou, isso parte dos dois lados. Tanto o liderado tem uma admiração pelo líder, como às vezes o líder cai no erro de nutrir essa admiração e transformar isso quase que numa exaltação para ele. E o líder tem que tomar cuidado para não ser idolatrado, porque a gente conhece muitos homens de Deus que são fantásticos, têm uma visão extraordinária, e você ouve o camarada falando e você fala: meu Deus do céu, esse camarada é muito bom, tem muito de Deus. Mas a pessoa, quando ela ouve e recebe esse tipo de elogio, e ela tem o pé no chão, ela tem humildade, ela não se esquece de que ela não é super-homem, de que ela é homem. Então eu acho que cabe ao líder ter essa consciência e não inflamar isso e não transformar isso, porque tem muita gente que é ególatra, que é adoração ao seu ego. Então o líder tem que saber catalisar isso como uma admiração, ter isso como um impulso, mas não pode transformar isso numa adoração ao seu ego. Eu acho que a responsabilidade maior é do pastor, porque ele percebe isso. E a partir do momento que ele percebe... É claro, perceptível isso para um pastor? Não, o pessoal está achando que eu sou o perfeitinho. O pastor percebe. Certa vez me perguntaram: qualquer um pode ser pastor? Eu digo: não, qualquer um não. Ministério pastoral é para aquele homem a quem Deus marca e chama. Não é o seminário que faz o pastor, mas ele deve estudar. Repito, mas não é o seminário, é o Senhor que marca e chama a ser pastor. Então, o homem que é chamado para o ministério pastoral, ele tem que entender que vai passar pelas diversas situações na vida. Pastor é um homem que chora. Quem é que não chora? Quem é que na hora do almoço ou da janta, o prato está lá na mesa, um problema que ele está vivendo na igreja, ele quer comer e não consegue, a lágrima desce e não consegue comer.
Qual o pastor que não perde uma noite de sono? Eu acho que todo mundo. Aquele que está começando, ele vai ver o que é bom. Se não passou, ainda vai passar. Qual o pastor que não perde noite de sono? Qual o pastor que a pressão dele não sobe? A pressão arterial não sobe por causa dos problemas na igreja. Não é? Qual o pastor que ele percebe, às vezes, que está sendo traído, ele tem um ministério constituído, está sendo traído, e ele tem que pisar, como estivesse pisando em cima de ovos, para não rebentar com tudo. Administrar aquela situação é muito difícil ser pastor. O ministério pastoral é complicado. Ele tem que passar para o rebanho aquele homem que chora, aquele homem que tem problema, aquele homem que ora, Deus cura, mas ele pode ficar enfermo. Mesmo ele enfermo, ele pode orar pelo outro enfermo e Deus cura outro enfermo. Tem vários testemunhos nessa área, nesse campo aí. Então, é muito complicado o ministério pastoral. Agora, o pastor também, no caso da experiência que o nosso querido colega trouxe, tem pastor que faz o contrário de Davi. Ele manda os pastores, sabe que o pastor vai ficar em risco e deixa o pastor em risco e depois não vai socorrê-lo. Tem esse lado também, né? Davi, ele suspirou, a turma foi buscar água para ele. E aqueles pastores que estão vendo uma situação lá e os liderados, eles não estão vendo. Eu estou falando no nível de pastor, de pastores. Manda os pastores, ou os pastores vão, lá estão precisando de socorro, de apoio, e ele do lado de cá, ele não fez nada para ajudar aqueles que ele mandou. Tem esse lado também. Todo mundo sofre no ministério pastoral. É muito difícil. O mundo vê aí o pastor, hoje, infelizmente, o ministério pastoral está muito, vamos dizer assim, desmoralizado, né? Por quê? Por causa dos escândalos aí. Mas existem os homens de Deus. Não podemos deixar de ver esse lado. Eu vejo que o ministério pastoral está precisando do resgate do ministério pastoral, a restauração do ministério pastoral, a vivência, que é um ministério sério, de homens sérios, comprometidos com Deus. Paulo, meu Deus do céu, Paulo viveu a vida toda tentando provar que ele era apóstolo, porque na igreja primitiva tinha uma turminha que não aceitava Paulo como apóstolo, porque ele veio depois, mas ele viveu embaixo de sofrimento, mas venceu. Pastor tem que entender, tudo bem, ele pode ter o carro 0 km dele, pode ter a boa casa dele, pode fazer faculdade, ou ser formado ou não, mas que é um ministério também de lágrimas, de calúnias, de mentiras, de traições, isso é. E aí, nessa situação, o que pastor fazer? Eu vou ser muito franco a você, eu prefiro não procurar psicólogo, é muito pessoal. Prefiro não procurar psiquiatra. Vai achar que eu estou meio doido? Não estou doido, sou pastor. Vai achar que eu estou meio descontrolado, não estou. Eu prefiro ir para os pés do Senhor. Eu só tive em todo, eu estou com 40 anos de ministério pastoral, eu só tive um amigo que eu podia confiar nele, já faleceu. Nós conversávamos, eu vou para o túmulo levando coisas que eu sabia, que ele conversava comigo, nós orávamos junto, e ele foi para o túmulo sabendo coisas de minha vida, que a gente conversava, um ajudava o outro em oração. Mas, André, é muito difícil isso, André, não é? É muito complicado isso, você ter uma pessoa para quem você confiar, mas que a gente sente necessidade disso, eu confesso para você, a gente sente. Agora, conversar com a ovelha, você arrebenta com a ovelha. Conversar com quem? Com o liderado seu? Você arrebenta. É muito, eu não sei com quem conversar. Ao mesmo tempo, o melhor para conversar numa situação dessa é com Deus em oração. Vamos para o break rapidinho, daqui a pouco voltamos a falar um pouco sobre isso. Eu também vou levantar uma outra situação que é interessante. Qualquer exercício, sendo ela de vocação, porque somos vocacionados, ou no nosso trabalho, ou qualquer tipo de relacionamento, às vezes no casamento, se tem fases diferentes. Às vezes você está, enfim, apaixonado pelo que faz, ou pela mulher, por outra coisa, depois esfria um pouquinho, aí você, poxa, está chato, não aguenta, enjoa de certa maneira. Isso acontece também no ministério pastoral. Eu tenho um pastor se confessando aqui, pede para não falar o nome dele, mas ele fala: André, ultimamente tenho orado a Deus, eu não sei se eu preciso de um amigo para se abrir ou de umas férias, mas eu tenho, quando chega assim domingo, me dá um enjoo, não me dá vontade de ir para a igreja, de preparar mensagem, eu estou um pouco avesso a essas situações. Isso já aconteceu com os pastores que estão aí no Antenados? É uma coisa normal para o pastor, às vezes, se enjoar um pouco do exercício, da vocação. Poxa, eu tenho que acordar amanhã cedo, escola dominical, que saco acordar cedo, eu queria dormir um pouco mais, eu queria fazer outra coisa. Pode um pastor? Eu conheço um pastor que uma vez ele falou: André, durante umas 3 semanas eu enjoei um pouco, eu pegava a minha família de manhã, eu passeava e tudo, e deixei os pastores lá cuidando da escola dominical. Quem enjoou, eu falei: Deus, eu vou ficar esse mês aí, vou tirar umas férias com a minha família. Todo domingo de manhã eu vou passear com eles ao invés de ir para a igreja.
Pode, isso acontece na vida pastoral, de enjoar de vez em quando, de encher, desculpa a palavra, mas, poxa, encher um pouquinho o saco, acordar todo dia, de domingo de manhã, enjoar um pouco. É normal isso? É crise? Vocês já passaram por isso? Vamos responder isso no próximo bloco, mas antes eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos voltando ao terceiro bloco do Antenados nas Gerais. Estamos falando um pouco sobre dilemas do dia a dia do ministério pastoral. Ele é homem. Assim como você acorda às vezes falando, amanhã tem que acordar cedo, segunda-feira, amanhã tem que trabalhar, que saco. Se você é motorista, tem que dirigir aquele trânsito, não sei o quê. Pode acontecer, às vezes, no momento da vida, dependendo com alguns pastores. Imagina, ele, tem culto amanhã cedo, tem que dar escola dominical, não aguento mais. Às vezes é sinal de talvez alguma doença de fato interior, tem que se desabafar, conversar com alguém, às vezes precisa de férias. E aí fica uma dica para os membros, tá bom, da igreja? Se você está vendo o seu pastor um pouco nervoso, às vezes ele está um pouco impaciente ou desgostoso de algumas situações, chegue com ele e fala, pastor, reuni com os irmãos aqui, os empresários da igreja, a gente comprou uma passagem para o senhor, para a sua esposa aqui, para passar 3 dias, fim de semana ali, não se preocupe, já falamos com o pastor auxiliar, ele vai trazer a mensagem, viaje um pouco, despressurize um pouco, mas isso acontece. E aí o pastor veio aqui e falou, André, fiz uma confissão e jogou para os pastores. Eu, ultimamente, tenho estado, a gente usa essa palavra, desculpa se é forte, mas tenho estado de saco cheio. Às vezes não aguento ir para o culto, não quero preparar mensagem, parece que não está fluindo bem. O que você acha? Isso é normal para um pastor? Já aconteceu com os pastores aí no Antenados? André, é o seguinte, primeiro eu queria voltar um pouquinho ao bloco anterior, no sentido que você conhece o T.D. Jakes, né? T.D. Jakes, ele disse que no nosso caminho aparecem 3 grupos. Aparece um grupo que ele dá o nome de que aparece como um cometa. Eles se identificam com a gente e investem no nosso ministério, e a gente, quando vai se apegando com aquele grupo de pessoas, eles, do mesmo jeito que chegaram, eles saem. Aí ele falou que existe um segundo grupo chamado executivo. É o grupo que gosta da sua visão pastoral, mas não tem nenhum apreço pessoal por você como pessoa. Entendeu? E aí ele diz que aí a gente cai num equívoco de se apaixonar por esse grupo de pessoas, porque aí você acha que eles gostam não só da sua visão, mas gosta também de você, aí você acaba quase que tornando eles um confidente. Você compartilha de problema de fórum íntimo seu como pastor, porque os caras são apegados a você, apaixonados pela sua visão, mas não por você. E aí você acaba se machucando, porque você se doa para eles pensando que eles gostam também de você. Mas eles gostam da visão que Deus te deu ministerial. Entendeu? E o terceiro grupo, ele disse que são os mentores. Ele falou que, ao longo do seu tempo ministerial, se aparecer 2 mentores na história da sua vida, você levanta a sua mão para o céu, porque você foi agraciado por Deus. Você está entendendo? 2. E se aparecer um, você agarra com unhas e dentes. Foi o que a gente está acabando de compartilhar. O pastor Walter tem sido incisivo nesse aspecto, que a gente é solitário, a gente tem dificuldade de compartilhar dos nossos problemas pessoais, entendeu? Com colegas de ministério, e ele acabou de compartilhar que teve um amigo, né, de ministério único, que ele abria a guarda da sua personalidade. Isso é mentor, você está entendendo? Mas é raro você achar o mentor. Então, em segundo lugar, você falou sobre a questão, a questão do super-homem, né? A gente também sabe que aí existe um desvio teológico, existe uma teologia aí
que o pastor não fica doente, que ele não tem problema financeiro, que ele não tem problema de natureza nenhuma. E, às vezes, alguns deles estão doentes no altar, mas não podem falar que está doente, entendeu? Porque eles defendem uma teologia, entendeu? Que no bojo dessa teologia está ali o ensino de que eles não podem ficar doentes, e eles passam sempre essa imagem de super-homens. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que esse desvio teológico começa exatamente na ordem de Jesus. Jesus disse, ide fazer discípulo. Aí o que a gente está fazendo? A gente não está fazendo discípulo, a gente está ganhando crente, evangélico e cristão. Você está entendendo? E os crentes, os evangélicos e os cristãos, eles são consumistas, entendeu? Eles não produzem nada, eles só consomem. E você, como pastor, tem que fazer um malabarismo para saciar essa fome de consumo do crente, do evangélico e do cristão, que é representado na Bíblia pelas multidões que seguiam Jesus só por causa dos sinais miraculosos que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus nunca deixou eles pendurar e sugá-los. Você está entendendo? Jesus concentra suas energias nos discípulos. Você está entendendo? Por quê? Porque ele sabia que os camaradas não queriam ele, queria o produto que ele tinha para oferecer. E nós caímos nesse equívoco. A gente tem que saciar essa fome de consumo dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos, entendeu? Fazendo um malabarismo, criando amuletos, criando um monte de alternativas, e com isso veio as enfermidades, a depressão, veio a crise emocional, veio a hipertensão, veio a diabetes, veio o estresse, veio tudo fruto de um trabalho que você está fazendo que Deus, que Jesus não te confiou você fazer. A única coisa que Jesus mandou você fazer, que mandou a gente fazer, é fazer discípulo. Quando a gente faz discípulo, o discípulo não é superior ao seu mestre, fica igual com a cara. Então, o crescimento da igreja não fica no teu ombro, fica no ombro do discípulo, que é o discípulo que produz. Você só gerencia, mas a gente inverteu os valores. Então, esse desvio teológico tem machucado a gente, tem arrebentado, olha, com essa classe tanto pastoral. É verdade isso, pastor, que o senhor está falando, e aí eu vou até a pergunta que eu fiz aqui, eu vou deixar para depois, para a gente entrar nessa aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que foi falado. Quando um pastor está à frente da sua igreja, tem problema de qualquer natureza dos membros ali, ele vai, ele visita, ele trata, ele se doa para as pessoas, como o senhor falou, ele se doa. Porém, eu tenho visto alguns por aí, alguns grandes, outros de nome não tão renomados assim, que às vezes caem em alguma situação, não só em pecado, mas, enfim, por alguma situação que quer fazer um negócio que não dá certo, envolve a igreja, não dá certo, e outras coisas mais. E quando esse líder, esse pastor, que cuida de todo mundo da igreja quando está doente, que quando alguém cai, a questão moral também está do lado dele para cuidar, para dirimir, para, enfim, dar um abraço, está do lado. Quando isso acontece com o líder, a impressão que se dá é que a membresia ou a igreja da qual ele lidera e cuidou durante tanto tempo, ela é assassina, impetuosa com ele, caiu e desce a lenha em cima do pastor que passou a vida inteira cuidando deles, do mesmo problema. Às vezes o pastor cuida, enfim, problema moral, vamos dizer assim, cuidou a vida inteira de um monte de irmão que teve aquele problema moral. Agora, quando ele tem, meu Deus do céu, sai de perto, explode o pastor, manda para o Japão. Com paciência, com toda a membresia. Como Na é que hora pode que ele precisa isso? de um minuto de paciência, rebentam com esse pastor. Infelizmente é assim. Agora, tem uma coisa que eu acho muito importante, é a maneira do culto, a forma do culto. São os executivos. Eu acho que a maneira como o culto também é realizado ajuda muito o pastor. A Assembleia antigamente, né? Eu disse que eu frequentei no início, os cultos eram assim, o pastor começava o culto, abria oportunidade, crente vinha na frente, cantava o hino, vinha outro com a Bíblia, dava uma palavra. Eu acho que porque hoje mudou muita coisa. Os cultos em muitas comunidades de igreja, começa o culto e o pastor liderando e passa para o ministro de música e todo mundo canta ao mesmo tempo e canta, no final passa a palavra para o pastor tem que ter mensagem. Antigamente, esse tipo de culto, que o pastor começava e os membros tinham oportunidade, tem sempre alguém na igreja que tem uma palavra que Deus vai usar, que vai abençoar o pastor no púlpito.
Eu já muito fui Mas também tem abençoado perigo por isso. também. Não, mas o eu perigo entendo, você administra. Você consegue depois, com a palavra cuidadosa, prudente, você consegue administrar. Porque isso ajuda muito o pastor. E isso já ajudou muito e pode ajudar muito. Mas, na verdade, é complicado. Agora, o pastor, ele adquiria a confiança da membresia, né? O amor, o carinho. Agora, que essa membresia, que, como você falou, é assassina. Não todo, mas assim, eu já vi casos que eu fiquei assustado. Não, infelizmente é assim o pastor mesmo. cuidar durante pelo menos 12 anos de um povo e tudo mais. Quando ele teve uma queda moral, meu Deus do céu, em vez de cuidar, até afastar, pastor, vem aqui, vamos... Foi um negócio de queremos outro pastor, não aguentamos mais. Eu falei, gente... Olha, uma coisa assustador. simples, às vezes, com o pastor, problema sério com o membro, que pode dar um escândalo para a família. O pastor leva o membro do gabinete, conversa, as portas fechadas, com aquele chefe de família, resolve o problema, ele é restaurado, é abençoado, tudo continua, não tem nenhum desastre, terremoto na sua família. Mas uma coisinha mínima com o pastor, aquele mesmo que ele ajudou, acaba com o pastor. Não tem misericórdia não, infelizmente, meu filho. É duro ouvir isso, mas é bem falado. Deixa eu voltar agora aqui para o pastor que mandou para a gente, que é interessante. Ele falou, André, eu não sei se eu sou o único, mas de vez em quando eu me sinto... Poxa, não quero ir para a igreja, não aguento mais, não sei o quê. O que é? É algum problema, doença interna, preciso conversar com alguém, ou às vezes estou precisando de férias? Sim, seria hipocrisia de qualquer um que é pastor, que é ministro, falar que nunca teve isso. Seria uma hipocrisia terrível. Porque às vezes dá um estafa, às vezes dá um cansaço de verdade. Eu graças a Deus tem nos abençoado e a gente prega em muitos lugares. Minha esposa já contou numa listinha, as igrejas teve um mês de eu pregar 37 vezes. Então, 37 programações em um mês com 30 dias é muita coisa para pouco dia. Então, você cansa, a voz cansa, a mente cansa, a cabeça começa a pifar, não vem mensagem nova, porque você precisa tirar um tempo para orar, tirar um tempo para buscar Deus, para se reabastecer, tirar um tempo para ouvir alguém falar, para ser ministrado. Então, isso é natural que está acontecendo com o companheiro. Às vezes ele precisa de um descanso, às vezes ele precisa ir para algum lugar, ouvir alguém falar, porque a gente que é pastor, que prega, a gente fala muito. E às vezes a gente precisa ouvir também, porque tem gente que fala muito e ouve pouco. E tem uma frase que diz que quem não senta para ouvir não pode levantar para falar. Então é muito bom o camarada tirar um tempo para ele ouvir, tirar um tempo para ele curtir a família. Tive uma experiência um tempo atrás, e eu estava numa batida de muita correria, de muita programação, e com a minha família, e com filha recém-nascida. Você vai ver o que é isso. E filha recém-nascida não dorme, você também não dorme, aproveita para dormir por enquanto, e não dorme, e eu num cansaço terrível. E aí eu tive uma viagem. Fiz uma viagem de mais ou menos 7 dias, também ministrando longe. E aí eu senti uma saudade da minha casa, uma saudade da minha família. Mas antes de viajar eu estava me sentindo cansado de tudo aquilo, porque é muita programação, é muita coisa, muita atribuição. E aí quando eu viajei eu senti saudade, eu fiquei pensando naquilo, eu fiquei mais curioso, né? Quando eu estava meio cansado. Aí eu me afastei e senti saudade daquele cansaço. Então a gente tem que aprender a enxergar a beleza nas mesmas coisas, para não cansar, porque uma vez que se você cansar, uma coisa é ter um cansaço, outra coisa é você cansar do ministério, não querer, eu sei que o ministério tem responsabilidade, o ministério tem peso, eu comecei a pregar com 15 anos, com 15 anos eu era um jovem totalmente diferente, as pessoas cruzavam com um irmão que eu tenho mais novo, e falavam assim, teu irmão morreu, ele ficou doido, o que aconteceu com ele? Ele só vive agora nesse negócio de igreja, e eu ia muito para um monte, igreja, ele ficou doido. Então tem um peso, isso tem uma responsabilidade, mas você não pode nunca perder o amor pelo ministério. André, eu vejo o seguinte, como eu citei o caso aqui de Davi pega 400 homens na caverna de Adulão, apertados, endividados e amargurados de espírito, desacreditado. E ele investe nesses camaradas. Ele discipula esses camaradas. Eu bato muito nessa tecla de discipulado. Ele investe. Conclusão, quando ele suspira por algo que ele necessita, essa gente que foi discipulada por ele, de imediato elas põem a vida em risco para atender um suspiro da alma de Davi. A Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses, ela diz, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós.
E aí ela dá um adendo dizendo: e os que presidem sobre vós no Senhor, tratai-os com elevada estima e amor. Tá? Então, aqui há uma recomendação bíblica no que diz respeito à atitude do liderado quanto àqueles que o lideram. Em segunda instância, o mesmo texto diz assim, que eles devem tratá-los, deve tratar o líder com estima e amor, porque eles lidam com pessoas insubordinadas, com pessoas não apenas insubordinadas, mas fracas e desanimadas. E o texto termina dizendo que a liderança deve ter paciência com todos. Então, você veja que existe um tratamento diferenciado, recomendado na Bíblia, para quem lidera. O liderado tem que estimar, tem que amar, você está entendendo? Tratar com elevada estima e discernir quando o indivíduo, como esse nobre companheiro pastor que está compartilhando aí, está externando a sua estafa, o seu cansaço, entendeu? O seu estresse no ministério. Os liderados têm que assimilar isso, têm que discernir isso. E como você falou, a falta de discipular, você acaba criando uma igreja austera, rude, uma igreja que não tem a mínima consideração com o seu trabalho. Você desenvolve um trabalho, dá assistência, você carrega o povo no colo, nas costas, você se doa, você está entendendo? Mas quem é que tem sensibilidade para perceber que, a despeito de você estar muito bem vestido, de terno, gravata, você está todo machucado, precisando de um carinho, de uma palavra de afago, de amabilidade. Para isso, nós pastores, de fato, não podemos legislar em causa própria, mas nós temos que recorrer a alguém, colega de ministério, para ensinar as nossas igrejas, para que ela seja recíproca com o trabalho que a gente desenvolve, porque a gente também é ser humano, de pele, carne, osso e músculo, e tem as mesmas necessidades de todo mundo. Vamos para um rápido intervalo, depois a gente volta falando um pouco sobre isso, porque nós levantamos essa questão, às vezes, de o líder, o pastor, por algum momento ter algum problema ou cair em alguma situação, e a igreja, às vezes, se voltar contra ele. Mas foi muito bem colocado pelo Samuel. Mas quem foi líder dessa igreja durante muito tempo foi aquele pastor, deveria ensinar ela de como tratar um líder ou alguma outra pessoa. E, às vezes, se não quer falar dela própria, chama um amigo, faz um congresso tudo de uma pessoa que fala: olha, honre seu pastor, faça isso com eles. É assim que tem que ser feito, de fato. Ele pode se ajudar e construir uma igreja melhor dessa maneira. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Não vou olhar pra... Ele é contigo. Último bloco do Antenados. Na geral, estamos tentando entender os dilemas que vive um pastor hoje. Quando passou por algum problema, alguma crise, quem ele deve procurar. Falamos no primeiro e no segundo bloco sobre isso. Falamos também de como a igreja deveria tratar pastores, ou entender, se aproximar e ver o semblante, ver, poxa, o pastor não está, tá alguma coisa acontecendo com ele, tem algum problema, e saber identificar e ter compaixão com o pastor que tanto ajudou essa igreja com o tempo. E nós falamos aqui que o pastor tem muita responsabilidade em ensinar a igreja a lhe tratar bem. Né? Isso, às vezes, é o papel do próprio pastor da igreja, né? No momento de algum problema ou de crise, ela poder entender e cuidar do pastor. Às vezes, é o papel dele mesmo instruir o povo dele a fazer isso. Se o pastor, como eu falei no início, sobre credibilidade e confiança, se o pastor tem um amigo confiável, eu acho que poderia, de quando em quando, fazer isso. Vamos fazer o seguinte: domingo você vai estar na minha igreja, eu vou estar na sua igreja. Eu faço isso de quando em quando com alguns colegas, e dá certo, não é? Domingo ia ser feito com um colega, mas ele teve um problema, não deu para ir. E essa mudança de quando em quando, eu vou para a igreja do colega, como teve recentemente o pastor da igreja de Vassouras, pastor Roberto Bezerra, uma igreja muito abençoada, esteve em Jardim Alcântara e eu não esperava. Quando eu cheguei, os irmãos falando a respeito dele, a mensagem dele foi falando a meu respeito, a respeito da igreja, colocando um elo de comunhão, fazendo a igreja me valorizar mais. Eu não tenho problema. Problema eu tenho, todo mundo tem, não sou super-homem, não. O que eu quero dizer é que isso ajuda muito. Você vai numa igreja, você fala para a igreja, mostra as virtudes daquele pastor, mostra o trabalho daquele pastor, o amor daquele pastor, o esforço daquele pastor. O pastor Bruno falou, conscientiza. deixa eu dar
é o ponto de vista sobre a igreja de vocês? Vocês estão aqui todo dia? Deixa eu dar um ponto de vista de quem está olhando a igreja de fora. A igreja de vocês é maravilhosa, pastor maravilhoso. O pessoal começa a ir, é verdade. Conscientiza isso, mostra o outro lado das fraquezas também, tenha mais carinho, mais paciência. Eu acho que esse intercâmbio de quando em quando, se o pastor fizer, isso pode ajudar muito também. É bom, só para a gente voltar naquele ponto, e eu achei interessante isso de fato. Do mesmo jeito que é bom o pastor entender a igreja dele de outro modo, é bom a igreja entender a visão de outras pessoas que estão de fora, de outros líderes que estão de fora, sobre aquela própria igreja. Que às vezes, a igreja está assim, não tem obra, não sei o quê, e vem um pastor falando, gente, vocês, olha que igreja linda, assim, maravilhosa, começa a pontuar, o pessoal, realmente, a nossa igreja é muito abençoada. Quanto ao que o pastor está falando, existem vários tipos de divisões, de liturgias, de culto, de programáticas de culto, e cada igreja tem um perfil. Cada igreja tem igreja que tem perfil de só o pastor dela pregar. E isso é óbvio, é extremamente salutar, importante que o pastor Walter salientou ali, de ter um pastor para fazer um intercâmbio. E tem igrejas que já tem outro perfil, de o pastor não pregar, de o pastor convidar um pregador, convidar alguém para ministrar. E eu acho que os dois aspectos são muito bons, né? O pastor sentar um pouco, ser ministrado, a igreja ser ministrada, a igreja ouvir. Uma vez um amigo meu levou um pregador na igreja dele e ele falou assim, muito bom comer uma comida diferente. Querendo dizer que foi edificante, foi abençoador, foi agradável. Então, acho extremamente importante, eu concordo com tudo que o pastor Walter Pastor, falou. Esse último bloco está bem curto, só tem 2 minutos para terminar, que a gente estourou os outros blocos. Eu só quero pegar uma última pergunta e se a gente puder só pontuar isso, que aí eu acho que já é o extremo, talvez, de pastores machucados e Cristo e tudo mais, é pastor que está a ponto de largar o ministério por alguma situação. Não necessariamente por pecados e tudo, mas levantou de desafios e que queria fazer realizações na igreja e não conseguiu fazer aquilo e tudo mais, e ele meio que se fecha. Vocês acham, e aí um pastor também pergunta, que ele está nesse momento de pensar em largar o ministério. Isso é uma coisa normal no ministério de um pastor? Vocês já passaram um momento, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Não, isso aqui não é para mim. É o diabo que coloca? O que um pastor deve fazer? Eu acredito que uma hora ou outra isso pode acontecer, porque o ministério é pesado, é dolorido, o ministério arranca de nós lágrimas, o ministério dói, como o pastor falou. Eu acho que isso não pode se tornar uma verdade, não pode ser um fato isolado, uma hora ou outra, por uma situação, por um empreendimento frustrado, por uma frustração, por algo que ele esperava que acontecesse e não aconteceu, por algumas coisas que não estão acontecendo, o camarada pensar em desistir por causa de levante, de pedrada, de tudo. Uma vez ou outra, ser um fato, eu acredito que é normal, porque o pastor que falar que nunca pensou, nunca ficou chateado, é mentiroso. Agora, ser uma verdade isso na história do cara todo santo ano, todo santo dia, todo santo mês, todo santo culto, ele não quer mais, aí já é complicado, aí já é o que o pastor Samuel aqui de forma muito inteligente falou, que já é uma patologia já, de um problema mal resolvido, que precisa ser esclarecido e resolvido, e esse é o meu ponto de vista aí desse detalhe. E ponto final. Chegando ao final do Antenados na Geral, pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral para falar dos problemas que vocês vivem no dia a dia, tá bom? Obrigado por poder abrir um pouco o coração também. Amém. Com todas as pessoas que nos assistem hoje. Muito obrigado também pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. O céu se abriu e o sol sorriu pra mim. Já posso ouvir aquele som de silêncio